Olá, irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai estar dando continuidade no estudo que nós da Segunda Igreja Batista de Macaé estamos fazendo todas as quartas-feiras no livro de Tim Chester. O título é Experimentando Mais de Deus. E hoje chega o dia da gente estar estudando o capítulo 12. O capítulo 12 tem o seu tema central, o seu título é Em comunhão uns com os outros podemos experimentar do amor de Deus. Como assim? Nós vamos ver que a comunidade cristã ela é ela vai ser a ferramenta e vai ser o principal contexto onde a gente vai poder usufruir da alegria plena do Senhor. A igreja de Deus foi nos dada para que a gente possa desfrutar de Deus. Esse vai ser o resumo de hoje, desse capítulo, e a gente vai conseguir exemplificar e testificar essas verdades na leitura da palavra, principalmente do livro de 1 João. E o primeiro dos 4 tópicos que a gente vai debater hoje e aprender, ele diz que a alegria plena, a alegria divina, se faz plena na comunidade cristã. Quer usufruir da alegria plena de Deus? Viva na comunidade cristã. Como assim? 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, aqui João faz um convite para uma alegria completa. E como que a gente pode viver essa alegria completa vinda do Senhor? O texto fala como se fosse uma receita. E 2 ingredientes juntos nos dão essa alegria completa. Ele começa falando de como ele ouviu da palavra da vida, como ele aprendeu da palavra. Ele fala da palavra do Senhor. Esse é o primeiro ingrediente. E o segundo é a comunhão na comunidade cristã. Quando essa palavra ela é testemunhada, ela é apresentada no meio da comunidade cristã, isso aí gera a alegria plena que ele está se referindo aqui. E isso faz todo sentido, irmãos. Temos que entender e lembrar que nós somos pessoas imperfeitas, que por mais que nós possamos estar numa comunidade cristã, muitas das vezes a gente, por conflitos, por decisões difíceis, a gente se pega com um coração duvidoso, às vezes em pecado, às vezes precisando de conselho. E da onde essa alegria, da onde essa paz vai vir? Da boca do irmão por intermédio do Cristo Jesus. Às vezes, um domingo de manhã, quando você estiver na igreja, sentado, ouvindo a palavra do seu pastor, Deus vai usar aquela palavra para te dar o conforto, a sabedoria, o conhecimento que você precisa. Às vezes, num conselho de um amigo, numa conversa informal, é ali que você vai ter as respostas para uma situação difícil que você possa estar passando. Então, a alegria se faz plena, a alegria do Senhor se faz plena quando a palavra de Deus é testemunhada na comunidade cristã. E você só vai usufruir disso se você estiver convivendo na sua igreja. O segundo ponto fala que o amor divino se faz pleno também na comunidade cristã. O amor divino se faz pleno também na comunidade cristã. Como assim? 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 8. A palavra de Deus diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra,
Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Irmãos, o que ele está falando aqui entre mandamento novo e mandamento velho? João está fazendo uma referência entre dois versículos anteriores na Bíblia. Primeiro, lá em Levítico 19:18, quando a lei falava: amem uns aos outros como a ti mesmo. Só que Jesus veio depois e pegou esse mandamento que era velho e fez novo esse mandamento. Ele continuou falando: amem uns aos outros. Mas o modo do amor, ele mudou. Agora já não é mais como a ti mesmo. Agora é amem uns aos outros como Jesus vos amou, como eu vos amei. E isso está escrito lá em João 13:34. Então, o que o Senhor está falando aqui é: o meu mandamento novo é amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem como Jesus. A comunidade cristã, ela ama um ao outro como Jesus Cristo nos amou. E se a gente vê nos versículos 3 e 4, ele fala: aquele que diz que me ama, mas não obedece o meu mandamento, esse aí não está comigo. Esse não me ama. Então, irmãos, quando nós estamos amando, quando nós estamos sendo amados, amando uns aos outros na comunidade cristã, isso aí é uma dádiva do Senhor. Isso aí é o amor de Jesus sendo desfrutado entre todos os membros. É isso que Jesus fala. No versículo 5 ele fala: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus está em mim quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço o seu mandamento, que é amar uns aos outros. Então, quando você ama o seu irmão, você está vivendo o amor de Deus naquela relação. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. O amor divino se faz pleno na comunidade cristã, porque o mandamento é: amem uns aos outros como Jesus nos amou. E quem não ama não está com Deus. Então, se você está na comunidade cristã, está sendo amado, você está desfrutando do amor de Deus. Terceiro ponto: desfrutamos de Deus ao receber esse amor. Quando nós recebemos o amor na comunidade cristã, nós estamos desfrutando de Deus. Como assim? Continuando em 1 João, capítulo 4, versículos de 12 a 13, a palavra de Deus diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Ninguém jamais viu a Deus. Essa é a primeira afirmação que João faz aqui. E depois ele continua: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que ele está falando aqui é: o Deus invisível, que ninguém vê, ele pode ser desfrutado quando nós amamos uns aos outros. Irmão, quando recebemos amor na nossa comunidade, na igreja, nós estamos desfrutando do Deus invisível, do amor de Deus. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Um Deus invisível que pode ser desfrutado por algo visível. O quê? A comunidade cristã. Na igreja é que nós vamos poder receber o amor de Deus. Se você for ler alguns versículos antes, isso vai fazer todo sentido mais ainda. A partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amados, visto que Deus amou você, esse amor transborda para a vida do seu irmão. Amem o seu irmão também. Então, quando você está recebendo amor, é um amor transbordado de Deus para a vida daquela pessoa. É Deus amando você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E por fim, para fechar, o contrário também é verdadeiro. Nós desfrutamos de Deus quando nós damos amor também, não só recebemos. Isso a gente pode ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. A palavra de Deus diz assim, eu começo com uma pergunta do apóstolo Paulo. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Em quem? Não é em vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que todas as igrejas que estão conectadas com ele, todo o fruto do ministério, essa é a coroa dele, essa é a glória dele, essa é a alegria dele. E esse mesmo ensinamento, essa mesma verdade, a gente vê num versículo que a gente já leu anteriormente, em 1 João 1,4, ele fala, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria de quem? A nossa. Qual é o contexto disso aqui? Ele está falando de João recebendo a palavra de Deus e aplicando e testemunhando para os irmãos. Racionalmente a gente pode entender o quê? Que João está pregando para os irmãos para trazer a felicidade daqueles irmãos. Mas não. Ele está falando que ele está pregando para que a felicidade possa ser nossa, de todo mundo, de quem recebe, de quem dá. Então, quem dá, quando você dá o amor, quando você dá a palavra aqui, o amor, você despende para aquela pessoa, você está desfrutando de Deus, da alegria de Deus. É isso que João está falando aqui também. E o contrário também é muito perigoso. Às vezes, quando você vai buscar alegria por si só, de uma maneira egoísta, você vai viver uma vida de insuficiente, uma vida que nunca você vai conseguir atingir o seu objetivo de alegria. Porque a matemática do Senhor, muitas das vezes, é o contrário. A gente dá alegria para viver uma alegria plena. Em Marcos capítulo 8, ele também fala, quer salvar a sua vida? Então, a entregue primeiro. Entregue para salvar, dê alegria para receber. A matemática do Senhor muitas das vezes é contrária e vai contra tudo aquilo que esse mundo aqui prega. É interessante isso. E para finalizar, num versículo que a gente também já leu aqui, 1 João capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, falando daquele mandamento, amai uns aos outros, o qual é verdadeiro nele e em vocês. O que é verdadeiro? O mandamento novo, amai uns aos outros, é verdadeiro em Cristo, mas é verdadeiro em vocês também. Que comparação é essa, irmão? O amor, o amar uns aos outros, o caráter do amor de Cristo também está em vocês. É isso que João está falando aqui. E é isso que eu queria deixar aqui, finalizando essa palavra, para todos os irmãos. Quando a gente estiver na nossa igreja, na nossa comunidade, com nossos irmãos, olhe para aquele irmão com os olhos de João, entendendo que o caráter do amor de Cristo está na vida daquele irmão. O amor que ele tem por você vem de Deus. E Deus está se fazendo presente na sua igreja, imperfeita, pecadora, é a igreja do Senhor. É a igreja onde Deus se manifesta, onde nós podemos desfrutar do Senhor. E para encerrar, irmãos, falando sobre dar, isso faz todo sentido e a gente pode viver isso. Quando eu penso nesse versículo, eu penso no que nós vivemos aí, construindo a casa para um irmão da nossa igreja. Como foi prazeroso, irmãos. E muitas das vezes, quando essa lembrança vem na minha mente,
eu nem me recordo da felicidade da família. Eu até lembro que eles ficaram muito felizes porque eles receberam uma casa nova. Mas o que mais vem na minha mente são a comunidade trabalhando em prol daquele irmão e como isso me alegrou. Como isso me alegrou, eu em dificuldade, pensando que não ia conseguir, um irmão vinha e dava uma palavra de ânimo, orava, dava dos seus recursos financeiros e a gente conseguiu esse objetivo para a vida daquele nosso irmão. Mas a alegria foi completa, não foi na vida só dele, foi na vida de todos nós. E hoje eu testifico isso, como eu fui alegre por participar de um ato onde a gente, aos olhos de muitos, estava dando alegria apenas à família que ia receber aquela casa. Mas a igreja CIB, a segunda igreja batista de Macaé, foi completamente abençoada e viveu a alegria plena por estar dando alegria para a comunidade. Bom, é isso que eu queria deixar aqui, que Deus possa nos abençoar. Oremos, irmão. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vive na comunidade cristã. Na nossa igreja imperfeita, nós podemos desfrutar do Senhor, ó Pai, isso é muito bom. Isso é graça do Senhor, isso é dádiva do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja. Continue, Senhor, nos fazendo firmes, fortes e cada vez mais amáveis, que possamos amar cada vez mais uns aos outros, Senhor, e viver e desfrutar do amor do Senhor na nossa comunidade. É isso que eu te peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.